Bom dia, amigos do Rita, companheiros de casa espírita, companheiros da causa espírita e companheiros que nos assistirão também no canal do Rita no YouTube. Que Deus nos abençoe, que Ele esteja aqui conosco nesse momento em que a gente dispõe a fazer algumas reflexões sobre o Evangelho de Jesus e sobre a doutrina dos Espíritos. Que possamos, no final dessa reflexão, tirar alguma coisa de produtivo, né? Alguma coisa de proveitosa para cada um de nós. Esse momento de final de ano é sempre um momento de uma certa felicidade adicional para nós cristãos, porque nós costumamos falar, pensar e discutir um pouquinho mais sobre Jesus, desse mestre tão querido, que para nós é o caminho, a verdade e a vida. Assim ele disse, assim ele nos informou. Então, que nós possamos, no final desse estudo, também poder compreender um pouquinho mais dessa frase tão importante que ele deixou para a gente e que não será o tema do dia hoje, mas apenas como apenas pontuando, né, uma informação tão legal que a gente tem agora nesse final de ano, que a gente pensa muito nele, que a gente fala muito dele, que a gente vai comemorar o Natal nos próximos dias, né? Então, o tema de hoje é intitulado Os Verdadeiros Parentes. É uma passagem narrada pelo evangelista Mateus, que é o primeiro evangelista, nos capítulo 12, versículos 47 a 50. E ele diz que em determinado momento, quando Jesus fazia a sua pregação, e já naquela época os seus seguidores, na realidade, contavam como uma multidão, era sempre muita gente. Em determinado momento, um rapaz chega e diz para ele: olha, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar com você. E Jesus responde fazendo uma pergunta: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Aí ele aponta para as pessoas que estão ao seu redor e diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nessa narrativa, o que normalmente nos chama mais a atenção é a frase que Jesus faz, a pergunta que Jesus faz: quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos? Isso, de certa forma, nos causa uma surpresa, né? Imaginar que Jesus pudesse, de alguma forma esnobar ou ser indiferente com a presença da mãe e dos seus irmãos. Se nós fizermos uma leitura assim superficial, a gente vai tomar esse susto, né? A gente vai sentir um pouco alguma coisa que nos desagrada nesse posicionamento, o que claramente contrasta com tudo que Jesus nos demonstrou em toda a sua trajetória na Terra, em que ele sempre trata as pessoas com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, com muito cuidado, sempre tentando dar uma resposta certa para a coisa certa, passando algum ensinamento. Então é difícil a gente imaginar que ele pudesse não se importar com a sua própria mãe. A mãe, que é uma figura tão importante, tão sagrada na vida da gente, né? É a mãe que nos acolhe desde o primeiro momento, que nos envolve emocionalmente, psicologicamente, que nos guarda no seu colo, no seu seio, que nos dá aconchego, que nos orienta. A mãe sempre também tem uma palavra certa na hora certa, ela tem um sexto sentido que percebe as coisas na nossa vida e é sempre uma figura muito importante para a gente. Então, Jesus certamente não queria tratá-la de uma forma indiferente, mesmo porque, se a gente lembrar de uma passagem já no final da vida de Jesus, uma passagem importante e também marcante, em que ele já na cruz, depois de passar pela sua via crucis, né, pelo seu Calvário, ele, depois de sofrer muita violência física e moral, então ele provavelmente já estava ali nas suas últimas forças, e ele, vendo a sua mãe ali na frente, ele diz para ela: mulher, eis aí o seu filho, apontando para João, que era um discípulo muito caro, e apontando para ela, diz para João: rapaz, eis aí a sua mãe. Então, ele, na realidade, ele ainda consegue encontrar forças para se preocupar com a mãe naquele momento derradeiro.
é uma demonstração clara de que ele estava preocupado com aquela mulher que sofria e sofria muito. Imagina a dor de Maria vendo tudo que estava acontecendo naquele momento, ou naqueles momentos, né? Que isso não foi uma coisa assim muito rápida, foi uma narrativa que começou na véspera, né? Na noite anterior. Então, ele é como se estivesse dizendo para ela: mãe, não se feche na sua dor que você está tendo agora em relação a mim, mas se abra o seu amor para outros filhos, outras pessoas vão precisar do seu amor. Você é uma mulher que tem tanto amor, então distribua o seu amor, acolha os outros também, siga a sua vida em frente. E ela assim o faz, porque ela passa na história, para nós cristãos, de uma certa forma, como a grande mãe, a mãe de todos, né? Todo mundo tem um certo carinho por Maria. E nós, por exemplo, que fazemos parte do grupo Rita de Cássia, temos uma casa na Rocinha há quase 60 anos que se chama Escola Espírita Cristã Maria de Nazaré. Nós constantemente rezamos para ela, pedimos a sua companhia e sabemos que ela é a nossa patrona. E inclusive o nosso hino, que é um hino muito bonito, que louva Maria de Nazaré, e a gente canta esse hino em vários momentos, em várias atividades que nós fazemos na casa, né? E Jesus tinha consciência do seu papel na Terra, ele sabia o que ele estava fazendo na Terra. E ele, por exemplo, no Sermão da Montanha, ele diz para a gente que não veio destruir a lei e que ele não veio destruir os profetas, muito pelo contrário, ele veio cumprir isso. E ele demonstra ao longo da sua vida que ele tinha muito conhecimento das coisas sagradas daquele povo, daquela época, que ele era judeu. Então ele conhecia as escrituras, ele conhecia a Torá, ele conhecia a lei mosaica. Ele tem uma passagem também importante, quando ele é jovem ainda, provavelmente em torno dos 12, 13 anos de idade, quando ele vai com os seus pais para Jerusalém, vai na sinagoga, provavelmente ele estava indo fazer o seu bar mitzvah, ou bar mitzvah, e os evangelistas relatam que, eu não lembro exatamente qual, relata que os doutores da lei ficam surpresos com ele, como um menino daquela idade tinha tanto conhecimento, era tão fluente sobre as escrituras, nos ensinamentos das escrituras. Na fase adulta também, ele em vários momentos, ele faz alusão aos livros, aos profetas, ele comenta, ele às vezes ele faz um comentário para corrigir o entendimento, né? Então ele demonstra que ele conhecia as leis e as coisas que realmente eram sagradas para as pessoas. E nesse grupo de coisas sagradas estão as leis mosaicas. Os 10 mandamentos, aliás, não as leis mosaicas, mas os 10 mandamentos que Moisés recebeu, são as tábuas tão famosas, né? E que um desses mandamentos é respeitar pai e mãe, amar pai e mãe. Então, ele, se veio cumprir as leis, ele não poderia ser assim indiferente à sua mãe, porque ele estaria indo contra as escrituras que ele disse que veio para confirmar. E esse tema é tão caro para todos nós cristãos e é tão importante, foi tão importante também para Kardec durante a codificação da doutrina dos espíritos, que Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele dedica um capítulo inteiro para esse tema. O capítulo se chama Honrai vosso pai e vossa mãe. Então, a nossa proposta de hoje é pensar um pouquinho sobre isso, sobre quem são os nossos verdadeiros parentes, né? E aceitar essa provocação de Jesus, porque Jesus, ele provocava essa reflexão em nós. Ele falava essas coisas não para aquela pessoa que houvesse ali, ok, que as pessoas aceitassem, não, mas para que as pessoas absorvessem os seus ensinamentos e pudessem refletir, para que os ensinamentos fossem duradouros, fossem longínquos, né? Durassem ao longo do tempo. Então, vamos pensar sobre o tema dos verdadeiros parentes, um pouco sobre a família, né? E claramente Jesus não está diminuindo a importância da família corporal. Ele estava, sim, salientando a verdadeira família, que é a família espiritual. Porque
o que nos une é um objetivo maior, que é fazer a vontade de Deus. Como ele diz, como ele termina o seu ensinamento nessa passagem, né? Todo aquele que fizer a vontade de Deus, esses são os meus irmãos e a minha mãe. E talvez tenha sido essa mensagem que os espíritos quiseram passar para Kardec, quando Kardec pergunta sobre os objetivos da nossa encarnação. Os espíritos dizem para ele que um dos objetivos é chegar à perfeição. Nosso objetivo de vida encarnado é chegar à perfeição, para que a gente possa suportar a parte que nos toca na obra da criação. Ou seja, é aprender, é trabalhar, é evoluir e seguir em sentido de Deus, no sentido de Deus, é entrar na sintonia de Deus. Esse é o nosso objetivo e é o que Jesus fez aqui quando esteve conosco. E toda a pregação de Jesus, naquela época, tinha o objetivo de mostrar esses caminhos, os caminhos para a gente entrar em sintonia com Deus, o caminho que ele chamava de o reino de Deus, dependendo do evangelista, o reino dos céus, né? E num processo de transformação individual, com base nos valores morais que ele ali apresentava, e ele dizia: olha, o reino dos céus é maior do que isso que vocês estão vivendo. Amplie o entendimento, vamos olhar para uma coisa mais ampla, não fiquem focados só no aqui e agora, existe vida depois, existem coisas que a gente tem que fazer para conquistar esse reino dos céus que vem depois. Embora a gente saiba que o reino dos céus esteja dentro de nós, isso é uma conversa para um outro momento, mas o que Jesus estava dizendo naquela época também era: olha, não se feche nessa sua vida corporal exclusiva de agora, não se feche nessa família, não se feche nesse povo que supostamente é o povo escolhido, que não queria se abrir ao mundo e a outras oportunidades. Então Jesus dizia: amplie esse conceito, tem mais vida além disso tudo, né? Porque nós precisamos conquistar o reino de Deus, os reinos dos céus, e para que a gente conquiste isso, para que a gente chegue a tudo isso, que a gente chegue lá, a gente vai ter uma ampliação da nossa família. E a doutrina dos espíritos nos traz informações importantes para a gente lidar com essa, digamos assim, suposta dualidade, né, da vida material e da vida espiritual. Então, é importante a gente lembrar, indo um pouco mais para trás, de que nós somos espíritos, que nós somos espíritos imortais, ora encarnado, ora desencarnado. E aí vem a questão do corporal e do espiritual. Então, ora a gente está aqui encarnado, ora a gente está desencarnado. Isso tudo dentro de um processo para que a gente possa aprender as questões importantes da vida, os objetivos que a vida nos pede, e para que a gente, depois disso, depois do aprendizado, a gente possa exercer efetivamente esse aprendizado, para que a gente possa provar que nós realmente aprendemos. Provar no sentido de executar, de exemplificar, né? Lembrando que nós somos criaturas criadas por Deus, né? Todos nós somos filhos de Deus, e que fomos criados simples e ignorantes. Simples no sentido de que ignorantes no fato de não termos nenhum conhecimento, não temos sabedoria, sem saber, né? Sem experiência prévia. E todo mundo foi criado a partir do mesmo ponto. Todo mundo partiu do ponto zero, um ponto em que todos éramos iguais. Ninguém tinha um privilégio, ninguém foi criado com algum privilégio, ninguém teve alguma coisinha a mais na criação que pudesse dizer: não, você é mais feliz do que o outro, você é mais inteligente do que o outro, você é maior do que o outro, você terá mais saúde do que o outro. Absolutamente, todos fomos criados iguais. E ninguém é criado também já santo. Os espíritos que a gente vê hoje, os santos que nós vemos hoje, as pessoas especiais que nós vemos hoje, também participaram
saíram do ponto zero e tiveram a sua jornada de evolução, de aprendizado e de crescimento. Né? Nem mesmo Cristo, nem mesmo Jesus, já nasceu Jesus. Ele nasceu assim como nós, nesse mesmo momentinho que zero, que ninguém tinha experiência, que ninguém tinha conhecimento, ninguém tinha sabedoria. Então, significa dizer que todos, no primeiro momento, éramos iguais. As diferenças começam a surgir no momento em que nós fomos criados, porque nós começamos a sofrer as influências do meio que nos cerca, da matéria cósmica, né, do universo, influências daqui e dali, eu estou numa parte do universo, você está em outra, e as coisas vão caminhando até que a inteligência se apresente em nós, ecloda em nós, e aí sim as diferenças vão aumentando, porque nós vamos fazendo escolhas, cada um de nós começa a ter seus próprios desejos, seus próprios objetivos, as suas aspirações, as suas paixões, né, os seus afetos e os seus desafetos. Então, todas essas escolhas que nós vamos fazendo, que vão nos levando para um caminho ou para o outro, essas escolhas vão transformando e vão definindo quem nós realmente somos. Então, as diferenças vão aparecendo. Agora, dependendo das escolhas que a gente faz, a gente pode caminhar para uma direção ou outra, pode caminhar mais rapidamente ou mais devagar, e na realidade são essas escolhas que determinam o ritmo da nossa evolução. Existem espíritos que começam a fazer boas escolhas mais cedo, e eles acabam seguindo uma linha menos tortuosa, um pouco mais reta, enquanto que outras pessoas, outros espíritos, tanto quanto rebeldes, tanto quanto preguiçosos, pegam os caminhos tortuosos mais longos e demoram na sua jornada evolutiva. O que a gente quer dizer é que Jesus já está lá na frente porque ele soube caminhar, soube fazer escolhas, assim como tantos outros espíritos, né? Então, e os espíritos nos dizem, inclusive no livro dos Espíritos, para que a gente possa, de certa forma, destacar os espíritos, eles dizem que existe uma escala espírita com 3 ordens. Isso, obviamente, é uma questão didática. Essas ordens podem ir, sei lá, talvez até o infinito. Dentro dessas ordens, existem espíritos com uma determinada característica, com várias características. E essas características, muitas vezes, podem estar em uma ou outra ordem. Quer dizer, o limite que divide uma categoria para outra é muito tênue. Muitas vezes você tem uma característica que pode se enquadrar numa e outra categoria. Então, essa ordem, essa escala, nada tem de absoluta, é só por uma questão didática e a gente entenda mais ou menos aonde cada espírito está em termos de evolução. Eles dizem que a primeira ordem é a ordem dos espíritos puros, que já atingiram a perfeição, são os bons espíritos. A segunda ordem é a ordem dos espíritos medianos, que tem preponderância no desejo do bem. Então são espíritos que já desejam fazer o bem, já colaboram. Né? E tem a terceira ordem, que é a ordem da grandíssima maioria dos espíritos que estão na Terra, que são os espíritos imperfeitos. São espíritos ignorantes porque têm pouco sabedoria, têm pouco saber. São espíritos que ainda se deixam levar pelas paixões das mais variadas. Em muitos casos, são espíritos que ainda desejam e cometem o mal. Então, são espíritos que... E é fácil a gente perceber isso. A gente percebe nas nossas sociedades o egoísmo, a indiferença, um brigando com o outro e brigando às vezes por coisas tão frívolas, né? Ou valorizando coisas tão fúteis, coisas que não levam a gente a nada. Então, isso são características dos espíritos de terceira ordem, onde nós, encarnados na Terra, nos encaixamos, né? Ainda egoístas, orgulhosos, enfim, com todas as características que a gente acabou de comentar. Né?
E sabendo que Jesus não tem nenhuma dessas características, a gente pode afirmar que ele está nas categorias de cima. Jesus já está lá em cima, já está colaborando com Deus na sua obra, como nós comentamos. Então, e os espíritos, inclusive, disseram isso para Kardec. Quando Kardec pergunta se nós tínhamos algum modelo para seguir, os espíritos disseram que Deus nos oferece Jesus como modelo e guia da humanidade. Então, Jesus é o nosso modelo, é aquele que a gente consegue imaginar como maior elevação moral daqueles que a gente já viu passar por aqui ou que a gente sabe que está pelo globo terrestre, né? E uma observação também que eu gostaria de fazer é que na codificação espírita, todos os espíritos que trabalharam com Kardec se posicionam numa hierarquia abaixo da de Jesus, numa hierarquia de evolução abaixo de Jesus, e todos eles chamam Jesus, consideram Jesus como o grande mestre. Então, e tem eu estava lembrando também de uma entrevista que eu vi do Divaldo Pereira. Na realidade, não é nem entrevista, foi um debate que eu vi com o Divaldo Pereira Franco, já faz muito tempo, que tinha um mediador, tinha o Divaldo como espírita e tinha um pastor evangélico. E lá, pelas contas, tinha uma pergunta que, se eu não me engano, era mais ou menos assim, que o mediador perguntava se Jesus conseguia ver as coisas do futuro, conseguia prever as coisas, se ele era um homem do futuro. E Divaldo Pereira Franco dizia, sim, Jesus é um homem que veio do futuro. Era, naquela época, um homem que veio do futuro, porque Jesus, na evolução dos espíritos, ele está tão lá na frente, que é o nosso futuro. Nós, quando caminharmos, aprendermos, tivermos mais sabedoria, nos desenvolvermos moralmente, nós um dia chegaremos na posição que Jesus está. E como Jesus veio lá da frente, aqui para trás, para nos ajudar na nossa evolução, para nós, sim, Jesus é um espírito que veio do futuro. Então, simplesmente isso para qualificar Jesus, né? Para a gente saber quem é Jesus ou em que patamar Jesus estava. E só para a gente fazer um fechamentozinho nessas ideias e lembrar alguns pontos importantes, nós estamos aqui dizendo que todos nós somos espíritos imortais, fomos criados num momento lá atrás, todos iguais. Cada um de nós está num momento evolutivo diferente, dentro do processo evolutivo, e que Jesus está num nível de evolução bem à nossa frente, seja por questões intelectuais, seja por questões morais. Então eu faço uma pergunta. Dá para a gente imaginar, é possível imaginar que esse espírito desprezaria a sua mãe? Ou a sua família? Não é possível, né? Não é possível imaginar que Jesus realmente estivesse dizendo que não estivesse valorizando a sua mãe e que não tivesse alguma coisa além do seu ensinamento, né? Então, pensando um pouquinho sobre família, né? Sobre as famílias que ele comenta, que a gente comentou sobre família corporal e família espiritual. Vamos começar pela família corporal, porque essa é a nossa existência atual, né? Todos nós estamos encarnados, né? E que nós também temos a nossa vida, a nossa família consanguínea, e aliás, a nossa família é definida pela consanguineidade. Portanto, também é importante a gente dizer que esse momento da família é um momento temporal, porque tem início, meio e fim. Nós começamos a existência corporal no nascimento ou quando nós somos gerados, passamos toda a nossa existência e falecemos. Depois que nós falecemos, o corpo acaba e a consanguinidade termina ali. Então, a família corporal, ela tem a validade de uma existência, de uma encarnação, né? Para os materialistas, essa composição familiar é fruto das leis da genética. A genética, os genes, as características genéticas do pai, mais as características genéticas da mãe, passam para os filhos, né? E isso vai passando de geração em geração,
e tem muita gente que se sente extremamente orgulhoso disso, né? Dessa composição genética familiar. E há também aqueles que acham que a questão genética é pura fatalidade. Bom, nós espíritas não acreditamos nem numa nem noutra teoria, mesmo porque nós podemos ver que existem casos que a gente percebe que existem filhos pródigos, inteligentíssimos, com dons assim muito acima da média, nascidos de pais completamente obtusos. E também vemos o contrário, algumas vezes pais brilhantes com filhos completamente bobos, né? Então, existe algo mais além da composição genética, né? E a gente sabe que é o espírito. A gente sabe que é o espírito que faz a diferença. Sabemos que a criação do espírito precede a criação do corpo, portanto, não é o corpo que criou o espírito. O corpo cria o corpo, não cria o espírito. O espírito precede a criação do corpo, né? E é claro também que nós acreditamos na genética. A genética é uma ciência importante e que revela a hereditariedade na matéria, né? E isso é claro e isso é verdadeiro, a gente não está colocando isso em discussão. Mas o espírito não é matéria, portanto, não é a matéria que define o ser que vai reencarnar na nossa família. Muito menos isso acontece por acaso. Né? Não é a questão genética que vai dizer quem vai encarnar ali. E aqui eu faço um pequeno parêntese e para fazer uma sugestão para quem tiver interesse nesse tema, procurem as palestras no YouTube do Dr. Décio Iandoli Júnior. Ele é um médico espírita, palestrante e estudioso da epigenética. E ele traz informações interessantíssimas sobre a influência do espírito encarnante sobre a organização genética, nos DNAs e etc. É muito bom, eu vi uma palestra, já vi algumas palestras dele, já li livro dele, é muita informação, muito rico de argumentação, e ele traz as informações que André Luiz nos trouxe nos anos 40, 50, através da psicografia de Chico Xavier, e ele começa a apontar as informações nos livros de André Luiz com as informações que a ciência vem descobrindo agora, recentemente, que é uma ciência relativamente nova, a epigenética. Então, é impressionante como a doutrina espírita já falava disso há tanto tempo atrás e agora a ciência humana começa a trazer essas informações. Então, como a gente vem dizendo, a escolha da família não é da família corporal, não é uma questão unicamente da matéria, da genética. Existe um outro componente que vem do espírito, que é, na realidade, uma escolha, uma definição feita por Deus e pelos seus pares, pelos seus auxiliares, pelos espíritos mais evoluídos que nos ajudam na escolha da nossa encarnação. Eles reúnem os espíritos sempre com um objetivo útil. Uma encarnação nunca é feita sem razão, sempre tem um objetivo útil para alguém, para um de nós. E normalmente, Kardec diz que normalmente esse é um processo de escolha e de estudo longo, de avaliações, e de muitas preces. É interessante ver isso quando ele fala das preces, porque em todo trabalho digno, todo trabalho do plano espiritual, a prece é um instrumento forte na atividade do bem. Então, a reunião da família corporal pode ser quando temos objetivos de vida similar, quando nós, espíritos, temos alguns objetivos similares, ou quando nós temos necessidades de resgate recíproco. Então, é essa avaliação de necessidade do espírito que é tida como mais importante, a nossa necessidade. Se o objetivo é aprender a trabalhar num bem qualquer, num bem comum, e se existe harmonia entre os espíritos que vão reencarnar, ok, reúne essa turma numa família
que se identificam, né? Esses espíritos se identificam, pensam igual e querem se ajudar mutuamente, então eles reencarnam numa família para que cada um exerça, procure os seus objetivos de crescimento. E isso é muito legal e a gente percebe isso na vida quando a gente vê famílias que são super harmônicas, as pessoas se identificam, colaboram um com o outro, se amam. Isso a gente consegue ver isso na Terra, né? Mas quando a necessidade do espírito é de reparação, uma relação de espíritos que já se ofenderam mutuamente no passado, onde existe um ofensor, onde existe um ofendido, a encarnação pode ser programada, quer dizer, a família pode ser utilizada para tentar a reparação entre esses espíritos. Então, por exemplo, um pode vir como pai, o outro vem como filho, e, e aí a gente percebe que o amor que o pai nutre pelo filho, ou a admiração que o filho vai construindo pelo pai durante a vida, isso facilita a apagar essa desconfiança que esses espíritos sentem lá no fundinho da alma. Não sabem por quê, mas ele não confia no pai. Não sabe por quê, mas o pai tem sempre um questionamento sobre o filho. Mas a construção do amor, se esses espíritos vão construindo o amor, ele vai quebrando a dureza do coração até que isso se transforme, até que eles cheguem no momento do perdão, porque o perdão, na realidade, supera todas essas barreiras da mágoa e acaba criando uma nova relação para esses espíritos, né? Então, eles vêm juntos um do outro para que possam aprender a se amar, se respeitar, a confiar um pouquinho mais um no outro, se perdoar e aí, então, criar um outro tipo de relação entre eles, superar essas dificuldades, né? Mas nem sempre é assim, nem sempre dá certo, né? Muitas vezes esse contato constante, cotidiano, repetitivo, dá choque. Ao invés de os transformarem pelo amor, faz com que eles criam barreiras de tal forma, muros de tal forma que esses objetivos não são superados, né? E eles continuam se odiando, se ofendendo, numa violência física e moral. Enfim, o espírito não consegue superar essas barreiras e a antipatia que um nutre pelo outro permanece. Então, a oportunidade da encarnação é perdida mas Deus sempre nos dá outras oportunidades e a gente acaba tendo que esperar por uma outra oportunidade de se refazerem essas relações. E a gente pode lembrar também que Jesus já disse isso para a gente, para que a gente se reconciliasse com o teu adversário. Olha, reconcilia-te com o teu adversário enquanto vocês estão a caminho, porque é perda de tempo. Se a gente não se reconcilia hoje com um desafeto, a gente vai ter que se reconciliar num momento seguinte, e não tem alternativa. Se a gente tem essa pendenga, a gente vai ter que fazer um esforço extra para superar isso. Então, por que não fazer esse esforço extra hoje, aqui e agora, ao invés de precisar esperar mais em outras oportunidades, outras encarnações, não é? De qualquer forma, se a gente não conseguir agora, a gente terá outras oportunidades, né? E muitas vezes isso acontece até a gente repetindo a própria família. Muitas vezes a gente vem em famílias diferentes, acabam se encontrando. Mas tantas vezes a gente vem novamente em família, algumas vezes muda-se de posição e na tentativa de buscar uma conciliação para esses espíritos. Lembrando sempre que toda vez que a gente encarna a família corporal sempre é temporal. Ela tem um tempo definido, que é o tempo da nossa encarnação, não é? Se, por exemplo, a gente precisa encarnar para aprender a deixar de ser egoísta, os espíritos, os nossos mentores, preparam uma encarnação onde a gente vem numa família muito grande, por exemplo, com 12 filhos, com muita gente. E aí dá para imaginar que loucura que é 12, 10, 15 pessoas numa família para você utilizar um toalete, para você dividir a comida na mesa.
Então você vai aprendendo que você não pode ser o primeiro a se servir tudo que você quer, porque ainda tem mais 10 pessoas para se servir depois. Então tudo isso você vai aprendendo a compartilhar momentos, a compartilhar sentimentos, a compartilhar as coisas da vida, né? Que são, na realidade, um grande desafio. A gente, quando nós temos uma questão a ser trabalhada, Deus nos coloca numa situação em que a gente vai enfrentar esses desafios na tentativa de superá-los. Então, esse sempre é o objetivo da encarnação. E pensando nisso, eu lembrei duas questões familiares importantes de espíritas famosos, que foi Dona Ivone Pereira e Divaldo Pereira Franco. Dona Ivone, e que isso foi narrado nas suas obras, né, que contam as suas trajetórias. Dona Ivone, nessa última encarnação, já em contato com seu espírito protetor, o mentor, que era o espírito Charles, ela diz que gostaria de... Ela era muito triste, né? A vida dela foi muito dura. E ela dizia que não, que gostaria de constituir família. E o espírito Charles diz para ela, olha, não está no seu programa de agora não. Você teve a oportunidade de ter famílias e você não valorizou isso no passado, então essa encarnação, o teu objetivo é trabalhar num resgate próprio de valorização da família. E ela trabalhou a beça muito em prol de causas sociais, da divulgação da doutrina espírita, uma obra muito bonita. E Divaldo Pereira Franco, igualmente, até mostra isso no filme que saiu recentemente, um filme muito bacana, muito bom, em que em determinado momento, Divaldo ainda jovem, com aquele jeitão engraçado, um baiano engraçado, ele fala para Joana de Andes que ele queria também namorar e constituir família, ter seus próprios filhos. E ela diz, olha, eu vou conversar com o pessoal lá de cima, mas isso não está no seu programa não. E não estava no programa. Ele, ao invés de constituir família, ele fez essa obra linda, que é A Casa do Caminho, porque na realidade o compromisso da encarnação dele era com o trabalho e do investimento no próximo, né? Ajudar a criar outros filhos, os filhos dos outros, a outras famílias, a mulheres e homens, a ajudar as pessoas a profissionalizarem, enfim. O trabalho dele era com a doutrina espírita e com o amor ao próximo, né? Digamos assim. E aí a gente pode pensar assim, poxa vida, Fernando, será que tudo isso é castigo de Deus? Não. Não, porque Deus não nos castiga, Deus nos ama, Deus nos dá as oportunidades que nós precisamos para que a gente nos reorganizemos. Então, tudo isso faz parte da evolução. A questão é que, muitas vezes, refazer coisas, ou mudar sentimentos, nem sempre é confortável. Às vezes, a gente traz... A dor vem junto, né? Mas se a gente conseguir parar e refletir, assimilar essa dor e abrandar o coração e fazer as nossas reflexões para buscar essa transformação que Jesus nos oferecia, que a doutrina do Espírita investe para que a gente recomenda tão fortemente para a gente, a dor pode ser uma grande aliada, uma grande amiga na encarnação. Se nós usufruirmos dela para que a gente faça essa transformação, a dor acaba sendo um presente de Deus, por mais que a gente não goste dela, né? da dor. Não é? Então, o que a gente pode dizer também é que ninguém está no lugar errado, na hora errada, com a família errada. E, no fundo, a gente deve agradecer sempre a família que nós temos, porque é um presente de Deus, foi uma escolha para os espíritos que entendem da nossa evolução e que querem que a gente evolua e que se preocupam conosco. Então, a gente está sempre num momento bom para dar essa guinada, para mudar as coisas e caminhar para frente. E não esqueçamos também que Jesus teve complicações, teve situações complicadas com a sua família. Segundo nos relata o Evangelho de João e a própria doutrina do Espírito, no Evangelho segundo o Espiritismo, existe informação, eles falam sobre isso, que os irmãos de Jesus não entendiam muito o que Jesus fazia. Então, eles achavam que era um cara meio doidinho, meio assim, irresponsável, e tanto é que nenhum deles nem seguia
durante a sua pregação e nenhum deles virou apóstolo. Quer dizer, ninguém seguiu no caminho de Jesus, não na doutrina, digamos assim, né? Não seguiu na divulgação dos seus ensinamentos. Então, todo mundo tem dificuldade familiar. Não é? Isso faz parte da nossa estrutura de vida, né? De encarnados. Agora, pensando na família espiritual, a família espiritual, diferentemente da corporal, não tem nada a ver com a matéria. A família espiritual é construída pelas nossas afinidades. São espíritos que vibram na mesma sintonia, espíritos simpáticos uns aos outros, que pensam iguais, que gostam das mesmas coisas, que gostam de fazer as mesmas coisas, que têm a mesma linha de pensamento, que se preocupam uns com os outros. Essas são as características que formam a família espiritual. E todos mais ou menos no mesmo nível evolutivo, uns mais, outros menos, mas todos ali comungando das mesmas questões. E nessa grande família espiritual não existem a figura do pai, do filho, do cônjuge, do chefe. São todos espíritos que se respeitam e que querem caminhar juntos com o objetivo único, que é o progresso de todos, não é? Isso que é importante. E a gente lembra que quando os espíritos, o grupo familiar, eles podem se manter juntos lá no plano espiritual, mas também aqui no plano encarnado, e uns lá, outros cá. E sempre eles vão manter o mesmo objetivo. Quando alguns encarnam, os que ficam no plano espiritual continuam auxiliando, visitando, trazendo boas ideias, né? Sugerindo boas ideias e boas atitudes. E a gente percebe, às vezes, a gente sente um bem-estar gratuito, muitas vezes é a visita de um parente espiritual, ou quando já no plano encarnado, às vezes a gente, num primeiro momento, encontra uma pessoa que a gente nunca viu, que a gente nunca conheceu, mas a gente sente aquela simpatia gratuita, a gente olha e fala, uau, mas que pessoa, me transmite tantas coisas boas. Então, isso também são espíritos do mesmo grupo espiritual, porque os espíritos que se amam se buscam, se afinizam, um sente a presença do outro, e isso é muito bom. É essa construção que a gente precisa aprender a fazer, e o nosso grande desafio é fazer com que a parentela corporal, ou seja, a família corporal, também tenham esses sentimentos de afetividade, de simpatia, de objetivos em comum. Esse é o grande desafio que todos nós temos, porque na realidade a família espiritual é duradoura, ela não tem um tempo de uma encarnação. A parentela espiritual é para sempre, porque é uma conquista do espírito, não é uma coisa passageira, né? Então, quando Jesus, buscando já uma conclusão dos nossos pensamentos aqui sobre a composição da família corporal e espiritual, quando Jesus diz que minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, o que ele queria dizer é que, irmãos, a minha família é todo aquele que está ligado pelo laço do Espírito. Aqueles que se ligam pelo laço do Espírito, esses são os meus irmãos. Era a definição da família espiritual que Jesus quisia trazer para a gente. E como foi dito agora há pouco, na realidade o grande desafio é a gente fazer com que as famílias corporais sejam igualmente uma família espiritual, com os mesmos objetivos, com simpatias, com harmonia, com paz. É isso que todos nós queremos, né? Porque o progresso é o destino de todos nós. O grande objetivo de vida nosso é o progresso, e quem ama não caminha sozinho. Quem ama sempre caminha em grupos de família, com a família espiritual. Né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que Deus nos abençoe nesse final de ano de 2020, que foi um ano tão assim diferente para todos nós, e que nós tenhamos um ano de 2021 com muita paz, muita alegria, muita harmonia na família especialmente, e que o nosso planeta consiga conquistar
grandes coisas, né? Que a gente consiga se transformar num mundo melhor para todos nós que vivemos aqui. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço para todos, até a próxima oportunidade.